Bom, eu queria começar com vocês, eu vou apresentar alguns dados, por isso eu vou fazer essa apresentação com o PowerPoint. Mas eu queria começar mostrando uma capa de um livro que eu não sei se vocês já leram, que ele foi lançado em 1941 por um alemão. Eu até pedi para o Kurt me ensinar a pronunciar o nome do alemão, mas é Stefan Zweig, que ele lançou um livro em 1941, quando ele veio morar no Brasil, e o nome do livro era Brasil, um país do futuro. E um livro lançado na Era Vargas, que foi bastante... Alguns gostaram muito, outros criticaram bastante, porque ele era positivo demais com relação ao Brasil, ao brasileiro, à vida em sociedade sem preconceito, a como nós éramos jovens, engajados, felizes de sermos brasileiros, e como o Brasil era próspero, e como o Brasil cresceria. Por conta desse livro, nós acabamos desenvolvendo uma sociedade que pensa que é a sociedade do futuro. Eu cresci ouvindo na escola que o Brasil era o país do futuro. Eu comecei a escutar isso com 5 anos, 6 anos. Eu tenho 38 e cadê esse futuro que não chegou ainda? Que Brasil é esse do futuro que a gente está esperando acontecer? Para mim, ficou muito claro que o Brasil do futuro é um Brasil idoso. Nós não somos mais aquele país de 1941 que foi descrito, com a grande população jovem, cheia de vício e de vida, e que tinha, no livro fala muito da questão da sexualidade do brasileiro, né, da função da mulher ainda muito matrona, aquela mulher de casa que não fazia muita coisa, que vivia para os filhos. A gente, em muito pouco tempo, a gente mudou demais a nossa sociedade. O Brasil mudou muito e envelheceu demais sem pensar nisso. É como a gente individualmente não trata do próprio envelhecimento, a gente não trata da passagem do tempo e de como essa passagem se reflete na nossa vida. E imaginem vocês nas políticas públicas o que acontece. Simplesmente a gente varre o envelhecimento para baixo do pano e, quando acontecer, a gente resolve, que é a estrutura política do Brasil. Quando acontece o problema, nós resolvemos. Acontece que o problema está acontecendo. Nós estamos envelhecendo e me parece que ninguém está muito aí para a situação. Eu vou ter que ficar olhando de vez em quando assim para, né, pegar uma cola. O processo de envelhecimento na Europa, ele levou 200 anos para acontecer. Começaram a falar, olha, nós estamos envelhecendo. A população está envelhecendo. A gente vai chegar num período em que teremos mais idosos do que jovens adultos, do que crianças, do que adolescentes. Isso levou 200 anos. E levou 200 anos com uma população e com uma sociedade, com a política se organizando para tal. E, mesmo assim, a Europa sofre com a falta de mão de obra, por exemplo. Porque se pensou no atendimento ao idoso, mas não se pensou na mudança do modo de operação e do sistema produtivo da Europa. Então, a Europa precisa importar mão de obra para ter pessoas que trabalhem. E a gente nem está falando da sustentação da parte de previdência, de aposentadoria, que é diferente da nossa. A gente só está falando de mão de obra, de produção, de geração de riquezas, né? No Brasil, nós começamos a falar que o Brasil ia envelhecer, e o Brasil vai fazer a virada populacional e ter mais adultos, não digo idosos, mas mais adultos do que adolescentes e crianças, em 50 anos. Isso significa 2032. Nós estamos em 2018. A gente não está falando de questões que o meu bisneto vai ter que se preocupar. Nós estamos falando de questões em que eu vou viver e eu tenho que me preocupar. Não é para daqui a 20 anos eu começar a pensar em quem sabe. Não, eu já devia estar pensando isso lá em 1941, quando foi lançado O País do Futuro, o livro. Mas, como ele enaltecia a juventude, a gente esqueceu que a juventude envelhece. A gente tem ainda aqui a Índia e a China, que, por ter uma população muito maior do que a nossa, claro, envelhece em 20 anos. Então, daqui a 20 anos, eles têm esse pulo do gato. Antes, na verdade, agora, em 2020, entre 2020 e 2025, eles passam a ter mais pessoas idosas na população. E a África, que é um continente completamente à parte, diferente dos outros, ela vai seguir jovem durante muito tempo. Por quê? Porque ainda existem as epidemias na África e as pessoas morrem muito cedo. Não significa que não nasçam muitas pessoas, mas eles morrem antes de chegar na idade idosa, né? Então, a gente ainda tem muita epidemia a ser combatida.
São os gráficos que a ONU liberou ano passado sobre a população mundial e seu envelhecimento, e eu não vou ficar me atendo aos números, só mostrar as figurinhas para vocês, que eu acho que todo mundo consegue perceber o envelhecimento. Então, esse é o envelhecimento da população mundial. A expectativa de vida global, isso aqui a gente vai ver depois no Brasil, nós temos uma expectativa de vida em Santa Catarina maior do que a expectativa de vida global. Então, Santa Catarina é um estado diferente do Brasil e do mundo. Tá? Dentro do Brasil, nós somos diferenciados, nós vivemos mais. E nós vivemos mais com mais qualidade, com mais cognição, com mais capacidade intelectual. Então, nós vivemos mais com mais qualidade. Tá? E isso tem lado bom e tem lado ruim. Porque a gente vai ter pessoas que vão conseguir perceber que não são atendidas. Nós vamos ter que lidar com idosos com 90 anos que vão saber que tem que bater lá na porta do Dr. Daniel, do Paladino, e dizer, olha só, Ministério Público, eu não estou sendo atendido. E isso é muito bom. Mas tem a frustração social, né? A gente vai ter que lidar cada vez mais com pessoas que se sentem frustrados por não serem atendidos nas suas necessidades básicas, quem dirá no resto. O envelhecimento da população, então, a gente tem aqui esse gráfico, a ONU costuma levar até 2100, pelo menos até 2030, depois eles vão ter que mudar isso. E a nossa taxa de fertilidade, que é uma outra questão. Santa Catarina é o estado, segundo a projeção do IBGE, que vai ter essa população com mais de 90 anos, com relação a... Né, vai ter um estado, a nossa população é mais velha do que o resto do Brasil, mas é o estado que vai nascer mais criança ao mesmo tempo. Nós não vamos entrar na curva de declínio populacional junto com o resto do país. Nós continuaremos tendo crianças. Por quê? Porque o Brasil era o país do futuro e Santa Catarina virou o lugar da qualidade de vida. É para onde todo mundo quer vir morar. E aí, se eu me aposento e venho morar em Santa Catarina, eu trago os meus filhos vão casar, os meus filhos terão filhos, e a taxa de natalidade em Santa Catarina continuará sendo maior. Porque quando a gente faz toda uma divulgação, por exemplo, de Balneário Camboriú como uma cidade para idosos, a gente não leva só o idoso, a gente leva a família. E essa família se reproduz. Né? Então, a gente não faz, a gente nunca pode pegar o idoso, isola o idoso, puxa o idoso e vamos tratar só dele. Não tem como. Né? Aqui, eu gosto muito de falar sobre esse gráfico, é a curva da população com mais de 60 anos no Brasil, desde 1950, e ela vai vindo, né? É a projeção deles. A gente tem hoje no Brasil, que a gente pode considerar o idoso, quem nasceu entre 1950 e 1960, esse é um corte que eu gosto de fazer na população, e depois de 1960 a 1980. A turma de 1980 são os próximos idosos. Eu, 79. Eu sou a próxima. A minha geração é a próxima, né? Dentro das pesquisas. Só que, daqui para cá, a diferença cultural entre essas duas gerações ela é gritante. E aí é que a gente tem que começar a analisar as relações populacionais e sociais dentro das faixas etárias. O que não acontece. Quantos conflitos são gerados em empresas, porque as empresas não param para analisar o perfil dos seus funcionários e colocam no mesmo lugar, achando que tem que ser tratado do mesmo jeito, trabalhar da mesma forma, aquele que nasceu em 1980 e aquele que nasceu em 1950. São pessoas completamente diferentes, apesar de ter só 30 anos de diferença. Vamos lá. Baby Boomers é a geração que nasceu depois da Segunda Guerra Mundial. O mundo estava triste e sombrio, acabou a Segunda Guerra e as pessoas foram ter filhos, porque a esperança tinha vindo de novo. Então, são filhos criados por pessoas que viveram na escassez, são filhos criados por famílias que não tinham comida, que tinham medo da guerra, que tinham medo do nazismo, que tinham medo de uma série de coisas. E essas pessoas elas foram criadas por esses pais que foram para a guerra. Né? Eles têm uma busca de estabilidade profissional e financeira, são aquelas pessoas que entraram como office boy na empresa e, se Deus quiser, se aposentam presidente. Deus me livre de mudar de emprego. Né? Eles têm essa fixação pela carreira. Um reconhecimento pela experiência, se gosta de dizer, olha, eu faço isso há 30 anos. Reconheça que eu faço isso há 30 anos. A família tem uma definição bem destinada de papéis. Quem faz o quê? Existe um choque de geração com os mais jovens, então quem vem logo depois acaba tendo conflito, porque se eu tenho um papel rígido na minha família, eu sou o avô, e aí daqui a pouco o meu neto quer me ensinar alguma coisa, mas espera lá, na minha época quem me ensinava era o meu avô. Não era eu quem ensinava ao meu avô.
Então, começam os conflitos de geração. Depois vocês vão entender por que eu apertei o botão errado. Depois vocês vão entender por que eu estou falando isso. Ai, gente, me perdi na minha apresentação. Aqui. Essas coisas muito modernas, né? A gente quer ser chique. Depois vem essa geração onde eu faço parte, que é a primeira geração que vai nascer com contato à tecnologia. Atenção, jovens, eu não estou falando do celular, eu estou falando da televisão. São as pessoas que nasceram e tiveram contato com a TV, porque quem nasceu antes dela não tinha visto a TV. Isso já causa um impacto cultural muito grande. Do nascimento do meu filho, que tem 18 anos, para o meu, a diferença tecnológica é gritante. Mas do nascimento da minha mãe para o meu não é tanta. A gente teve a televisão, a gente começou a ter o computador. O meu filho nasceu, eu fiz a minha monografia em disquete. Ela coube em 7 disquetes. Um deles queimou no meio do caminho e eu não sabia o que fazer. E eu tento falar isso para ele, não consegue entender, porque hoje ele tem um pendrive desse tamanico, né? A gente tem um questionamento sobre as convenções sociais. A gente tem ainda, cadê o botãozinho? A gente tem ainda o pessoal que vai viver a questão da ditadura e das diretas já, vai lutar pela democracia no Brasil, pelas convenções sociais. É o pessoal que vai começar a fazer o elástico do que a gente acha que é certo e que é errado nas relações familiares. São as pessoas que vão começar a trazer as discussões sobre as relações homoafetivas, sobre as relações de gênero, sobre as questões das famílias que são múltiplas, que é o meu filho, que hoje o pai dele é casado com outra, que tem uma mulher, que daí eles tiveram uma filha e eles são irmãos, e assim a gente vai. É essa geração que começa a apresentar isso para a sociedade. E, muitas vezes, entrar em conflito com a geração anterior, né? Porque a geração anterior casava para não separar, nunca. Podiam se detestar, mas iam morrer casados, né? Porque essa era a regra. Não existia nem lei que permitia que eles se separassem, vejam bem. A nossa população hoje no Brasil, então, ela vem crescendo, e esse percentual aqui são dos idosos. Então, aqui em 2030, a gente começa a virada populacional, e lá em 2040, quase um quarto dos idosos, quase um quarto da população será idosa. O que significa que hoje a gente tem um idoso para cada 3 crianças no Brasil. Certo? Em 2039, a gente vai estar paritário, um idoso para uma criança. Lá, em 2060, a gente vai ter meia criança para cada idoso. Só Santa Catarina ainda vai ter uma criança para um idoso. Santa Catarina, Rio Grande do Sul e, salvo engano, Mato Grosso, que são as projeções. Tá? Então, a gente realmente vai envelhecer. Né? A gente vai. Aí, falando sobre envelhecimento, eu gosto muito de fazer essa pergunta para as pessoas, né? Quem aqui, no auditório, é idoso? Eu acho muito legal quando eu pergunto isso nos grupos de idosos, em que todos têm mais de 60 anos, e 1/10 levanta a mão. E aí eu tenho que ler para eles o artigo 1º do Estatuto do Idoso, que diz que é idoso quem tem mais de 60 anos, 60 ou mais. Começa o preconceito do brasileiro com o envelhecimento aí. Eu não sou idoso porque eu não sou velho. Eu não sou idoso porque eu não sou envelhecido. Eu não sou idoso porque eu não sou caquético. Eu não sou idoso porque eu não tenho senilidade, porque eu não sou demente. Não, você é idoso. Quem é o adolescente? Quem é a criança? Quem é o maior capaz? São marcos legais que determinam que, a partir daquela idade, aquela pessoa adquire direitos específicos com relação ao grupo em que ela faz parte. Então, se a pessoa tem mais de 60 anos, pode ser atleta, pode correr maratona de 80 quilômetros, pode fazer tudo, mas ele é um idoso. E isso não é demérito. Mas, infelizmente, a gente ainda tem esse preconceito. Qual é o preconceito, então? A Maria Cecília Minayo, que é uma pesquisadora da Fiocruz, ela fez um levantamento em 2014 sobre como o brasileiro enxerga a velhice. E essa pesquisa é bastante interessante, porque o brasileiro, ela perguntava, a pesquisa era assim, o que é um idoso para você? O idoso é uma pessoa velha. E o que é uma pessoa velha? Uma pessoa velha é uma pessoa doente. Então, idoso é igual pessoa doente. O que é um idoso para você? O idoso é uma pessoa que depende de alguém. Depende de alguém para quê? Para fazer tudo. Então, idoso é igual dependência.
A pesquisa mostra que o brasileiro entende que, a partir do momento que você envelhece, esse é um processo orgânico que você não freia e que automaticamente vai lhe deixar dependente de alguém. Vocês entendem como isso é triste? A gente não tem escapatória, então. A gente vai envelhecer e vai depender de alguém. E vai virar um fardo para a família. E vai virar um peso a ser carregado. Isso é o que mostra a pesquisa sobre o perfil que o brasileiro traça com relação ao idoso. Né? Se, claro, ele é um fardo, ele vira um problema familiar. E hoje, no Brasil, eu adorei essas fotos, porque são as famílias muito arrumadinhas. Elas são da Alemanha, essas duas famílias. Né? Mas acontece no Brasil, a gente ter hoje 5 gerações vivendo juntas, convivendo e vivendo na mesma casa. A crise econômica que o Brasil entrou nos últimos anos fez com que muitas famílias voltassem a morar juntas. E aí, isso aqui é muito interessante, a gente tem uma criança de 21 meses e uma idosa de 85. A gente tem uma criança de 6 meses e um idoso de 92. Pergunto, isso é raro? É raro na mesma família? Não. Ninguém parou para pensar na quantidade de diferença cultural e de entendimento que existe entre cada geração dessa aqui? Porque, de novo, vocês lembram que eu falei lá do baby boomer e do baby boomer e da outra geração que vem depois? 30 anos, já deu uma mudança enorme da cultura daquelas sociedades. Imagina aqui, na mesma casa. Muita coisa que a gente vê hoje que vira violência contra o idoso, ela acontece por causa dessa diferença cultural e de idade aqui, entre gerações. Muita coisa. Tá? É o reflexo do nosso não olhar para o envelhecimento dentro da família. Certo? No Brasil, a gente tem 10,8 milhões de brasileiros que dependem da renda de idoso aposentado. Tá? Então, são 6 milhões. 5 milhões, é quase 6 milhões de residências onde o idoso mantém a família. Isso significa que ele vai ser mais amado? Sim ou não? Muitas vezes ele passa a ser odiado, porque ele se torna necessário para aquele filho que não queria depender do pai. Muitas vezes ele se torna vítima e manipulado, porque aquela família vai precisar de um dinheirinho para investir num food truck, para o filho ter onde trabalhar, e é naquela conta que a família vai pegar o famigerado empréstimo consignado. E que o idoso vai receber as parcelinhas todo mês? A família vai lá pagar, pai, está aqui, os R$500 que estão descontados do teu. Não vai. Porque, afinal de contas, é isso aí, né? Pai e mãe servem para sustentar a gente até a eternidade, né? Então, a gente tem, então, hoje, dos idosos, 62% com companheiros, 89% deles tiveram pelo menos um filho, 85% têm casa própria. Esse é um dado interessante no Brasil. 85% dos idosos têm casa própria, certo? A gente não está falando de qualidade de residência, mas eles possuem residência. 65% são bancarizados, ou seja, eles têm conta em banco. 25%, tananã, tem dívidas no banco. 25%, é um número bastante grande. Essa aqui é uma outra pesquisa que foi feita pelo Datafolha, em que eles perguntaram para as pessoas assim, com quantos anos começa a juventude? E com quantos anos começa a velhice? Aqui está a resposta do povão. Em média, se chegou à conclusão que a gente deixa de ser jovem com 37 anos. Eu acabei de deixar de ser jovem, eu tenho 38, certo? E começa a velhice com 63,8. O que não está nesse gráfico, mas estava no descritivo da pesquisa, é que se perguntou para as pessoas quando a gente começa a envelhecer. E a resposta foi com 60 anos. Vou contar um segredo para cada um de vocês. Todos nós começamos a envelhecer quando nascemos. E a gente acha que começa a envelhecer quando fica idoso. Então, eu só vou me preocupar com o envelhecimento com 60. Né? Isso aqui é um reflexo da nossa sociedade. Isso aqui é um outro quadro. Depois, quem quiser, eu vou deixar essa pesquisa com o pessoal aqui das comissões, eu posso passar. Sim. Vou mandar. Vou mandar. Sim. Vou mandar, tá.
www.conversandocomprofessor.com.br, estará lá. Página do professor Password. Então, aqui é sobre como a gente enxerga a sociedade, os mais velhos e os mais jovens. Vejam bem, a gente começa aqui... Oh, meu Deus! Eu estou muito ruim com isso aqui hoje. A gente começa aqui com a pesquisa, caramboles. A gente começa com a pesquisa sobre os perfis do idoso e do jovem. Gente do céu, está passando tudo. Ô, meu querido aí de cima, tu tira da tela cheia e clica para mim em cima do envelhecimento populacional, por favor. Volta lá para o comecinho. Vai voltando que eu vou falando. A parte das características são muito interessantes, porque a gente coloca como a experiência é para o mais velho, quando você tem mais rigidez, quando você tem mais conhecimento, isso tudo está lá para a pessoa mais velha. Será que deu agora? Tu botou no começo? Tá. Eu nunca mais vou usar esse negócio. Fique claro. Eu vou ter que passar um por um. E os mais jovens, eles são listados com características que a gente naturalmente acha mais positivas, tá? Isso é bastante interessante, aquele quadrinho ali, eu vou chegar lá. Estou chegando. É que está travando isso aqui. Deu. Então, assim, ó, a gente chega lá nos mais velhos. O mais velho é mais responsável que o mais jovem, é mais educado, é mais honesto, é mais atencioso, é mais compreensível, é mais solidário. Isso também é um preconceito com a pessoa jovem, tá? Também é um preconceito do outro lado. E aqui na outra ponta, né, o mais velho é menos preguiçoso, é menos ambicioso, é menos sexualizado, isso é um erro, é preconceito. Então, a gente envelhece, a gente deixa de ter sexualidade, então. A gente deixa de ter vontade, né? Então, até a gente já fez uma palestra aqui sobre isso. Ele é menos sedutor? Será? Sedutor de que sentido? No sentido romântico? Ou no sentido de seduzir as pessoas para fazer o que ele quer? Não sei. Né? Onde é que a gente está mais empatado? Na produtividade. Não é interessante o brasileiro achar que tanto o idoso quanto o jovem é tão produtivo quanto? Mas existem essas diferenças. Veja bem, o idoso é carinhoso e afetuoso, 73%. O jovem, 15%. Entende que ele é atencioso e ele é carinhoso, né? O brasileiro entende como pontos negativos do envelhecimento, preocupação financeira é sempre primeiro. Como a gente não se prepara para envelhecer fisicamente, a gente muito menos financeiramente. A gente vai pensar nisso depois, né? Então, é sempre o primeiro ponto negativo. A parte da aparência física, porque a gente ainda é muito vinculado à parte física, e eu tenho que ser lindo, né? E a beleza existe de qualquer forma. Né? Mas a gente tem que entrar na caixinha. E os pontos positivos, a experiência de vida, a capacidade de tomar a decisão, aqui muito vinculada à parte financeira, lembrem-se, 6 milhões de residências tem o idoso que tem a capacidade financeira na mão, quem é que toma a decisão? Deveria ser o idoso, né? Então ele tem essa capacidade maior. Ele tem mais controle das emoções, ele tem mais liberdade de experimentar novas coisas e, por incrível que pareça, apareceu ali a boa saúde. 64% dizem, olha, o bom de estar idoso é porque eu tenho uma boa saúde. Né? Então, dos brasileiros, 77% consideram o envelhecimento motivo de orgulho. E lá em cima, as prioridades deles, vejam bem, 50%, isso era uma múltipla escolha, 50% das respostas foi: o principal sonho é viver em família, manter-se ativo. Porque há uma ruptura com a família. Tá? Principalmente no momento em que nós precisamos trabalhar cada vez mais e cada vez até mais tarde. Né? Você está controlando o meu tempo, Thaís? Hoje não, lá em 2014, 2% da população brasileira vivia em instituições de longa permanência para idosos. O Dr. Brincas falava aqui no começo sobre os advogados que se especializam em determinadas vírgulas, né? Eu sou uma dessas. A minha especialidade é instituição de longa permanência para idosos. Eu trabalho como advogada para instituições de longa permanência para idosos. Ainda não conheci outra que trabalhasse só com isso. Talvez o Dr. Paladino conheça. Mas o que se fala hoje do compliance, né, que são aqueles requisitos que as empresas têm que cumprir, eu faço com as ILPIs, com as instituições. Tudo que todas as legislações pedem, a gente vai lá e tenta auxiliar.
Por quê? Porque cada vez mais vai precisar desses espaços. Quem que vai cuidar desses idosos com mais de 90 anos? Porque as pessoas que hoje estão chegando nos 90 anos, ninguém disse para elas que elas iam viver até os 90. A expectativa de vida não era essa. Então, elas não se prepararam para isso. Tem uma avó com 90 anos. Ela não cuidou da mãe dela. Ela não cuidou do pai dela. Então, ela nem sabia que iria ser cuidada e nem sabe como cuidar e nem como ser cuidada. É um caos. Porque a gente quer ajudar e aí acha que está se metendo. E a gente também não sabe como é que é, porque a gente não viu ela cuidando de ninguém mais velho. Entendem como essa questão familiar ela acaba se refletindo e esse envelhecimento se refletindo de várias formas? Em Santa Catarina, então, hoje a gente tem 5,8% da população tem mais de 70 anos. Ela vai chegar a 20% lá em 2060. E pensem bem, em 2060 a gente terá 252 mil catarinenses com mais de 90 anos. Isso é a previsão do IBGE. Isso é muita gente. Isso é muita gente. E eu estou falando com mais de 90, tem mais uma camada grande aí dos 60 aos 90. Né? Cadê a nossa preocupação? Ah, mas é só 2060. Eu não preciso me preocupar com isso agora. Não vai ser eu, né? Tem uns que me respondem, mas não vou ser eu. Eu digo, que legal, vai ser o teu filho? Teu neto? Né? A gente tem que se preocupar com isso. Aqui são as pirâmides populacionais. Eu, na minha escolinha, quando eu era pequena, eu me ensinaram aquela pirâmide de 2018 invertida. A gente tinha uma base larga, bem larga. E aquela fininha lá em cima, onde eram os idosos. Ela está se invertendo. 2018, ela está se invertendo. 2030, então, a gente tem ali, 2030, a maior parte da população entre 35 e 45 anos. 2060, em Santa Catarina, ela tem essa borda dupla, porque a gente continua tendo filhos e continua crescendo e recebendo muitos imigrantes. Nós recebemos muitas pessoas de outros locais. Então, aqui a nossa curva de expectativa de vida, com relação ao Brasil. Então, o Brasil está lá embaixo, 76 anos hoje, e nós já estamos em 78, 78,2. E a gente vai chegar em 2060, nossa expectativa de vida é em 84 anos, enquanto o Brasil estará em 80. Então, nós realmente vamos viver mais. E isso também se reflete na nossa curva de dependência, ou seja, quantas pessoas produtivas nós teremos para quantas pessoas dependentes. Né? Enquanto a gente vai ter, no Brasil, 40%, ou seja, a cada 10 pessoas, 10 pessoas produtivas, 4 né, estarão já numa fase que não serão mais produtivas economicamente, no mesmo período em Santa Catarina, essa vai ser a cada 10 pessoas, 7. Vocês conseguem entender o quanto isso é alarmante? Razão de dependência? Sabe quando que eu escuto as pessoas falarem sobre isso? Nunca. Nunca. As universidades, hoje tem bastante gente aqui de universidade, né? Falam do direito do idoso com vocês? As matérias que falam de direito previdenciário, direito trabalhista, direito de família, falam sobre as exceções de lei, sobre o direito de idoso? Não, né? Pois é. Vocês vão trabalhar com isso. Foi aquilo que o nosso presidente falou aqui. Vocês, eu. Né? A gente fez uma pesquisa aqui, a Comissão do Direito da Pessoa Idosa, sobre os advogados com mais de 60 anos. Só vou passar alguns dados. 7% dos advogados hoje regulares têm mais de 60 anos, 81% homens. A OAB vai virar uma instituição com mais advogadas mulheres, provavelmente nos próximos 2 anos. Mas na população com mais de 60, a gente tem mais homens. É claro, à época, as mulheres não iam à universidade. Né? 11% moram sozinhos, com mais de 60. Isso é algo que a gente precisa se preocupar, quem mora sozinho. Né? E isso é um reflexo que vai acontecer cada vez mais na sociedade, principalmente porque os casamentos não são mais eternos. Ok. Me assustou a Previdência. A gente tem aqui 55% dos advogados hoje, com mais de 60 anos, não fazem a mínima ideia de quando vão se aposentar. E sabe por quê? Porque não contribuíram com a Previdência. Profissional liberal? Profissional liberal. Eu começo a pagar ano que vem. E ano que vem, aí chega no outro ano, tem que comprar um computador, porque começou essa história do processo eletrônico, aí tem que pagar o curso, aí não sobra. E aí está assim, 55% não sabe quando se aposenta. Nós, advogados, a gente pressupõe que advogado é um cara ligado, né? Inteligente, sabido,
55% não cuidou do próprio envelhecimento. E a gente tem um bando de advogado doente. Essas são as doenças dos nossos advogados, né? É bastante interessante. Tudo que eu falei, então, a gente reflete na violência. Eu não vou me detalhar aqui, mas esses são os dados do Disque 100 de Santa Catarina. O nosso maior número de violências hoje em Santa Catarina é negligência. Isso é negligência de não ofertar o que o idoso precisa: tratamento médico, alimentação, cuidado, carinho, respeito, amor e atenção. Porque a gente, quando fala de idoso, a gente tem que lembrar que a negligência não é só financeira. Tem a negligência afetiva também. Tá? Isso está lá no Estatuto do Idoso. E depois vem depois vem psicológico e financeiro. Isso é uma outra questão que a comissão vem trabalhando com as delegacias especializadas, é a dificuldade que a gente tem de registrar crimes contra o idoso. Porque o Estatuto do Idoso determina algumas situações em que, se não for para idoso, não é crime. Se não for com o idoso, não é crime, é contravenção. Aí a gente pega o idosinho, leva lá na delegacia. Eu já passei por isso. Eu pego um idoso homem, levo aonde? Na delegacia especializada, que ela é da delegacia da criança, do adolescente, da mulher, do LGBT e do idoso. Certo? O que eles dizem para a gente quando chega lá? Não, mas o senhor é homem, não é mulher. Aqui é a delegacia da mulher. Vai para outra delegacia, mas ele é idoso, ela não é especializada. Ah, mas é que esse crime, ele não é um crime próprio contra o idoso, eu não posso registrar aqui. Mas está lá escrito. Só que o agente não recebeu a capacitação necessária. Aí a gente pega um extrato de boletim de ocorrência registrado com vítima acima de 60 anos em Santa Catarina, no ano de 2017. Vejam bem, a gente tem lesão corporal dolosa registrado sob o escopo do Estatuto do Idoso, 80 casos. Lesão corporal dolosa fora do Estatuto do Idoso, 944, com vítima acima de 60 anos. Todos eles podem ser enquadrados dentro do Estatuto do Idoso? Não sei, mas a minha experiência acompanhando idosos é que provavelmente uma parte deles deveria estar na estatística do Estatuto do Idoso. E assim são com todos os outros crimes. Tá? Coloquei alguns aqui. Né? Eu acho muito interessante quando a gente fala, por exemplo, roubo, dentro do Estatuto do Idoso, fora, 304. O fato da vítima ter mais de 60 anos e ser vulnerável de alguma forma não entra no Estatuto do Idoso? Então está fora porque não foi dentro da relação familiar, não foi dentro de uma relação médico-paciente, então não entra. Será? Será que a gente não tem que começar a pensar nisso? Aqui, lesões autoprovocadas. Esse é um nome bonito para dizer que a pessoa se suicidou. Tá? Ano passado, nós tivemos 120 homens com mais de 60 anos que tiraram a própria vida em Santa Catarina, 33 mulheres. O que levam esses idosos a causar, né, a tirar a própria vida? Na maior parte das vezes é a questão financeira, o autoendividamento. Tá? A vergonha de dizer para a família que está passando por dificuldades financeiras. Por que tanto homem? Porque são aqueles homens que eu falei que têm a postura rígida na família, que tem aquele papel bem definido. Ele que detém as informações e como que ele errou dessa forma. Como que eu vou dizer para o meu filho que agora eu preciso do dinheiro dele? E aí eles se matam. Onde está o maior registro disso? Na região do Alto Vale do Itajaí, onde a gente tem a descendência alemã mais presente. Tá? Não se fala sobre isso. Não se fala sobre isso. E pior, os registros não dão conta de quem provocou a lesão e não conseguiu se matar. Deve ser 5 vezes isso. Porque chega no hospital, o idoso tomou veneno e ele não morreu. No hospital, ninguém coloca que ele está internado porque ele teve uma lesão autoprovocada por ingestão de veneno. Coloca lá o quê? Intoxicação. Então, ele não vai entrar no dado da lesão autoprovocada, da tentativa. Entrou sufocado porque tentou se enforcar, vai entrar lá que ele teve sufocamento, que ele teve qualquer outra coisa, menos a lesão autoprovocada. Esse é um problema de falta de capacitação aonde? No hospital, na saúde, né? Que não colocam, não preenchem como tem que preencher os dados. Perfil da vítima em Santa Catarina, a gente tem a maior parte deles entre 66 e 70 anos. O agressor, a maior parte deles é entre 46 e 50 anos. E a gente tem os desafios, estou terminando. Primeiro, estou terminando. É uma abordagem transversal, a gente precisa abordar de forma transversal o envelhecimento. Não dá para falar só do envelhecimento na meia cadeira de gerontologia que existe na universidade. Não dá para falar do envelhecimento numa aula
dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Estatuto do Idoso que as universidades fazem. A pessoa tem 10 aulas do ECA e tem meia do Estatuto do Idoso. Meia. Quando tem? Tem universidade que transformou essa cadeira em optativa. Vejam todo o quadro de envelhecimento, né? Optativa. Integração das gerações, isso precisa acontecer lá na escola. A criança precisa crescer entendendo que o idoso não se torna, com perdão da expressão, um débil porque é idoso. Que ele tem que ser respeitado. E ela só vai conseguir perceber isso quando a gente começar a ensiná-la, porque isso é ensinamento. Criança nasce papel em branco, ela aprende o que a gente ensina, né? Mudança nos cortes de idade, isso é uma coisa que a gente vai ter que pensar. Até quando a gente é criança, até quando a gente é adolescente, quando que a gente se torna civilmente capaz e quando nós nos tornamos idosos. Isso é uma coisa que o legislativo brasileiro vai ter que pensar. E vai ter que enfrentar um problemão, porque vai ter muita gente reclamando, né? Mas vai ter que enfrentar. Será que idoso realmente é aquele com mais de 60? Será que nessa projeção aí populacional não serão aqueles com mais de 70? Porque a gente vai viver até os 90? Né? Ou a gente vai começar a dar tantas exceções e prioridades que daqui a pouco, vejam bem, 1/4 do Brasil vai ter direito a atendimento prioritário. O que vai ser do banco? O que vai ser dos ônibus? O que vai ser do transporte? Se 1/4 do pessoal deve ser atendido de forma prioritária. Né? As políticas públicas em desenvolvimento de meios de atendimento ao idoso para além da assistência social, porque não é só o idoso pobre, vulnerável, que merece o atendimento das políticas públicas. Todos. Balneário Camboriú é a única cidade do estado com a Secretaria do Idoso, que tem o projeto Abraço, que atende idoso em situação de vulnerabilidade e violência. 90% dos casos acontecem nos apartamentos de frente para o mar, aqueles que valem mais de 10 milhões de reais. A gente está falando só de idoso realmente pobre? Só ele que é vulnerável? Só ele que é vítima da violência? Não. Então, a gente tem que tirar o idoso, estratificar ele, tirar ele lá de dentro da assistência social, porque não é só lá que está o idoso. Ele está em todas as camadas sociais. E os problemas, gente, se repetem, são iguais. Tá? Iguais. O endividamento, a falta de atendimento, a falta de cuidado, a negligência, é igual, em todas as gerações. Especialização, então, nos serviços públicos, aí não apenas na saúde, né? Aí aqui falta especialização em todas as áreas. Você vai no atendimento ao cidadão da Prefeitura de Florianópolis e o cidadão não está apto a atender uma pessoa que tenha deficiência auditiva provocada pela idade, ou seja, ele não é surdo, mas ele perdeu um pouco da audição. Ele não sabe usar o computador. E aí o cidadão entrega um papel e diz, o senhor entra na internet e resolve lá. São todas as áreas de atendimento. As novas formatações familiares é um desafio, essa de ter... A minha mãe me teve, eu tive um filho, casei com um cidadão que tem um filho, o pai do meu filho casou com uma outra moça que tem uma filha, e essa é a nossa família. E o meu enteado tem dois irmãos, que é da mãe dele com outro. Pensem bem. Olha a confusão que isso dá. E isso se reflete de todas as formas. Né? Necessidade de cuidados e necessidade da família. E o desafio individual que eu quero deixar para vocês é aceitar e entender o seu processo de envelhecimento de cada um de nós. Né? A gente quer ser que tipo de idoso? O que depende ou o que ajuda? Né? Aquele que vai depender minimamente ou aquele que vai realmente se deitar e dizer, mas quando eu for idoso, eu quero ser daquele idoso reclamão, que o meu filho vai ver só todas as noites que ele chorou e me deixou acordado, eu vou deixar acordado também. Será que a gente quer ser assim? Eu já ouvi isso de um monte de idoso, tá? O envelhecimento consciente, você perceber o seu envelhecimento e tornar consciente das suas limitações ou não. A auto-organização para o envelhecimento. Jovens, não façam como 55% dos advogados, que hoje estão com mais de 60 anos. A minha previdência, a minha mãe, num evento da OAB, nem direito eu fazia, tinha um standzinho lá da OAB prévia, ela disse, vem cá, vamos fazer a previdência privada. Eu tinha 22 anos. Nem sabia do que se tratava, mas foi feito. Né? Tem que pensar nisso. Não é luxo, é necessidade. Tá? Foi-se o tempo que era luxo. E uma construção de rede de suporte e de apoio. E isso aqui não é só a questão financeira, não é só a questão emocional, não é só a questão da família. Nós precisamos, e todas as pesquisas dizem, a pessoa só consegue envelhecer de forma saudável e consciente se desenvolve redes de amigos, rede de apoio, rede no trabalho. Não é só a família. Bem pelo contrário, muitas vezes não é nem a família que vai estar junto com a gente quando a gente mais precisa.
né? A gente tem que ter pessoas para onde ligar, para onde falar, para onde pedir ajuda. E o advogado, então? A gente não é um ramo próprio, o direito do idoso. O professor Celso defende, né, a criação, a construção desse ramo próprio. E a gente precisa, vejam bem, a gente vai envelhecer cada vez mais, a gente precisa disso, né? E hoje o advogado precisa buscar entender o idoso, as exceções de lei onde o Estatuto do Idoso pode ser aplicado, porque o Estatuto do Idoso ele vai além da prioridade de atendimento judicial. Quando eu pergunto para os advogados, você conhece o Estatuto do Idoso? Ah, conheço. Todo cliente que eu tenho com mais de 60 anos, eu peço prioridade processual. É só isso? Não é. Não é. Bem pelo contrário. Tem outras coisas por aí, né? E eu gosto muito dessa frase, vou encerrar então, da Simone de Beauvoir, que diz que viver é envelhecer e nada mais. A gente nasce e envelhece e a vida acontece nesse processo, certo? E a gente precisa fazer isso valer a pena. Muito obrigada pela atenção de vocês e vamos seguir a nossa noite de estudos.